Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. Esse momento de transformação que todos nós estamos vivendo afeta diretamente as pessoas. Faz com que todos nós passemos por momentos delicados, em muitos dias, situações que tornam mais difícil, às vezes, o convívio com a gente mesmo. Para falar um pouco sobre esse tema, sobre os impactos de todo esse momento, seja de parada, seja de retomada, nós convidamos o professor Felipe Tuono, que é coach e treinador comportamental, para conversar com a gente. E para bater esse papo junto, está aqui a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Ana Paula? Gratidão, Rogério. Tudo bem, sim. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos. Sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é para todos e que surgiu durante a pandemia, quando nós fechamos as nossas organizações e nos perguntamos, e agora? Como nós não tínhamos as respostas, nós convidamos profissionais de várias áreas, de diversos lugares, para compartilhar o seu conhecimento de como poderíamos passar por este momento, por essa situação, da melhor forma possível, ou pelo menos com o menor prejuízo possível. Nós já temos mais de 90 conversas, então volta lá nos outros vídeos, nos outros áudios e conheça também os outros profissionais. Nós já conversamos com várias pessoas de vários estados do Brasil, mais de 10 países de todos os continentes. Então, tem bastante conhecimento compartilhado para que a gente possa motivar, incentivar e auxiliar aquelas pessoas que ainda não conseguiram se movimentar e passar por este momento. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor universitário, consultor, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, tenho 9 livros editados, sou palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares, também sou mentor e conselheiro do Conselho Federal de Administração. Felipe, muito obrigado por estares aqui com a gente, por doares um pouco do teu tempo para as pessoas através desse canal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a ti, Rogério, e a Ana pelo convite para fazer parte desse movimento solidário empresarial, né, que visa contribuir com as pessoas, né, não apenas do ponto de vista empresarial, mas eu entendo que nesse momento, quando a gente compartilha, a gente é capaz de tocar não apenas o empresário e a empresária, mas o ser humano ali por trás, precisando de algum tipo de auxílio, precisando de algum tipo de voz, de palavra, né, para conseguir prosperar, continuar buscando os seus resultados e evolução, tanto profissional quanto pessoal. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte desse movimento que vai ao encontro aí dos meus valores pessoais. Então, estou realmente muito grato e feliz por estar aqui com vocês hoje. Felipe, lá no início da pandemia, eu e a Ana Paula, juntamente com a Alessandra Fraga, que é uma empreendedora e consultora de imagem, que hoje não pôde estar aqui fazendo esse nosso bate-papo, nós tivemos a ideia justamente de conversar sobre os impactos, inicialmente, que esse processo todo está trazendo para as pessoas, para as organizações. Então, tu és um profissional que trabalha justamente com pessoas. Então, gostaria de te pedir para comentar um pouco sobre a tua percepção referente a estes impactos para os profissionais de um modo geral e também, se quiseres trazer um pouco para ti, para os teus negócios, o que aconteceu nesse momento de parada, retomada, de incerteza, né, que talvez seja a melhor definição. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu costumava falar ela frequentemente, que ela se provou correta, né, nesse momento, que é o seguinte: o controle, ele é uma ilusão. Ter controle sobre alguma coisa é uma doce ilusão que a gente tem. E, inclusive, tem um autor que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, que é um empreendedor, que ele fala muito a frase: estabilidade não existe. Né? O Flávio Augusto, das escolas WhatsApp, dono do Orlando City, ele fala muito: estabilidade não existe.
E o controle é uma ilusão, é uma frase que vai ao encontro dessa também. E eu me dei conta que a maior dificuldade das pessoas nesse momento foi compreender e assimilar o fato de que as coisas não estavam mais seguindo o planejamento que nós tínhamos para elas. Entende? Então, a gente consegue perceber que em janeiro e fevereiro nós tínhamos uma expectativa muito grande. Se falava de 2019 ter sido um ano não tão bom assim, sendo que aí veio 2020 e que eu vou deixar que cada um classifique como um ano bom ou um ano ruim, mas certamente veio 2020 sendo um ano atípico para todo mundo. Independente, inclusive, eu acredito se essa pessoa prosperou pessoal ou financeiramente ou se ela acabou tendo ali as suas adversidades, os seus percalços. Então, se eu tivesse que sintetizar aquilo que eu percebi nas pessoas, sendo elas profissionais, empreendedores ou não, foi esse baque, né? Esse impacto de se dar conta e perceber que aquilo que nós havíamos planejado, aquilo que nós havíamos, né, esperado, aquilo que esperávamos a respeito de 2020, talvez não iria se concretizar, talvez não iria acontecer como planejamos, e isso ia demandar uma resposta nossa, e guarda esse termo resposta, isso ia demandar uma resposta nossa diferente, no mínimo diferente daquilo que vínhamos planejando. E esse ponto foi bem interessante. Quando a gente fala que isso ia demandar uma resposta nossa, veja, eu não estou falando de reação, que é como a maioria das pessoas tende a agir ou reagir nesse momento. E puxando o gancho para o meu negócio, como tu mencionou, esse foi um momento ali no mês de março, quando a gente teve os princípios de quarentena. Eu estava no meio de um projeto que eu desenvolvo já, eu estava na 3ª edição de um projeto digital no mês de março, que foi planejado durante janeiro e fevereiro, não contando com uma pandemia mundial. Então, eu estava com um projeto que iria durar, e durou 30 dias no mês de março. Então, metade do meu projeto aconteceu como eu esperava e a outra metade dele aconteceu de forma totalmente gradual, adaptativa, né, seguindo aquilo que era possível fazer com as informações que eu tinha no momento. Posso agradecer muito o fato do projeto ter sido um sucesso, né? Sou muito grato a isso, ele aconteceu, mas a primeira lição que eu tirei logo nos primeiros dias de quarentena é que eu não tinha controle nenhum sobre aquilo que estava por vir e que só me restava responder adequadamente, sendo que se eu buscasse reagir, bom, talvez aí sim eu não iria executar nada daquilo que eu tivesse planejado. Felipe, é uma outra questão que vale a gente tratar e que está alinhado com essa questão da resposta, que é adaptação. A gente sabe que existem pessoas e, por consequência, organizações que são muito conservadoras, ou seja, que têm a tendência de deixar as coisas do jeito como está. Ora, quando a gente está passando por algo totalmente inesperado, uma demonstração clara aí de um cisne negro, uma ocorrência verdadeira de algo que é teorizado, como ficar do jeito que se está? É impossível. Então, que mensagem tu pode trazer justamente para as pessoas que têm dificuldade de se adaptar e que, de certa forma, ainda estão esperando as coisas voltarem a ser como eram? Muito interessante a tua pergunta e ela é especialmente interessante quando a gente percebe que existem pessoas que são mais ou menos impactadas, e isso pode gerar outro questionamento. Por que algumas pessoas são fortemente impactadas por essa necessidade de adaptação e mudança e outras pessoas parece que navegam em águas tranquilas quando a gente fala de precisar mudar? Isso tudo é uma questão de perfil. Isso é uma questão de perfil comportamental sobre como uma pessoa responde e reage à necessidade de mudanças, a como uma pessoa pode ser mais flexível às necessidades de mudança. Eu entendo que esse ponto, né, começar entendendo que temos muito pouco sobre nosso controle, seria um ponto de partida vital para todo mundo. Entender que temos muito poucas variáveis sob nosso controle, entende? A maioria das coisas não está sob nosso controle. E da mesma forma,
Isso foi um filósofo estoico que disse, Epiteto, né? Não são os eventos que assustam os homens, mas o significado que eles dão para os eventos. Os fatos são frios, como já diz a PNL. Agora, o significado que eu dou para determinado evento é que vai fazer com que uma pessoa se sinta paralisada e a outra se sinta motivada diante disso, né? É muito claro a gente perceber que tiveram negócios que prosperaram, negócios que nasceram dentro desse mesmo contexto. É como se dentro da mesma incubadora, né, algo viesse à vida e algo simplesmente não conseguisse evoluir. Ora, o que é a variável mais importante, então? É a incubadora? É o contexto? Não. É a forma como esse organismo reage e responde ao contexto. Então, para a gente conseguir se aproximar das características adaptativas que são mais possibilitadoras, né, indo ao encontro da tua pergunta, é essa de que temos muito pouco controle sobre a maioria das coisas e que dar significados melhores e mais positivos ao que acontece faz com que possamos enxergar possibilidades. Eu vou estar mais conectado com possibilidades, abundância, prosperidade, do que se eu dar significados negativos àquilo que acontece, né? E isso passa desde os nossos pensamentos, desde o nosso diálogo interior, até aquilo que a gente transmite e absorve para as outras pessoas e das outras pessoas. O que eu estou querendo dizer? Quando eu sou uma pessoa que verbalizo negatividade, quando eu sou uma pessoa que falo que as coisas estão difíceis, que eu falo que esse ano nada vai voltar ao normal, que saudade do antigo normal, eu estou verbalizando que eu não aceito essa realidade que está colocada para mim agora. E eu fico preso àquilo que eu entendo como sendo o que eu desejo, o que eu mereço, o que eu alcanço e o que eu sou capaz de dar conta. Agora, quando eu começo a me conectar positivamente, com um diálogo interior positivo e paro de reclamar e verbalizar negatividades e passo a enxergar e me conectar com positividade e possibilidades, novos horizontes começam a se apresentar. A gente começa a encontrar soluções para aquilo que antes parecia, né, insolúvel. Felipe, eu gostaria de convidar a Ana Paula Rodrigues Bono, fundadora do Instituto Florescer, para trazer algumas questões para ti. Perfeito. Gratidão, Rogério. Professor Felipe, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este movimento. Muita gratidão por ter aceito o convite e estar aqui tirando tempo na tua agenda, que eu sei que é bem corrido, para estar aqui compartilhando conosco seus conhecimentos e trazendo luz, né, para muitas pessoas que ainda não conseguiram olhar e enxergar a positividade, como tu bem trouxeste, e as oportunidades. Porque a gente escuta de várias pessoas que a pandemia foi muito ruim e a gente escuta de muitas outras que a pandemia foi muito boa. E traz mesmo essa questão de olhar as oportunidades, de entender que o normal é uma inconstância. A gente não tem certeza do amanhã e nunca teve. A gente tem projeções e planejamentos que, de fato, a gente não sabe se irão concretizar. E a pandemia veio para mostrar que a qualquer momento tudo pode mudar. E que a gente precisa preparar o espírito, a inteligência emocional, preparar o nosso físico, psicológico, espiritual, mental, para estar aberto a possibilidades e também preparado para adversidades. Tu trouxeste na tua fala referente a perfis, que muito da forma que a pessoa age depende muito do perfil que ela possui. Mas como identificar esses perfis? Como saber se eu sou uma pessoa que tem um perfil adaptativo e se eu não sou, como que eu posso me transformar? Como que seria isso? Mudar? Traz pra gente um pouco dessa outra versão de como atuar para que eu seja uma pessoa conectada à positividade, à oportunidade e entender que nem sempre estamos ao controle das coisas. Perfeito, Ana. Gratidão pela tua pergunta. Esse contexto da pandemia, eu gosto de falar de uma metáfora que é o seguinte:
é como se estivéssemos todos dentro do mar, com água pelo pescoço, e quando a pandemia aconteceu, a maré baixou e a gente viu quem estava nu. Entende? Ninguém estava se vendo antes. Quando a maré baixou, a gente viu quem estava nu, quem estava despreparado. Entenda essa nudez como uma nudez de repertório para lidar com essa situação. Entende isso? Então ficou muito claro logo nos primeiros dias da quarentena, né, do isolamento, das notícias chegando de todos os lados, pessoas com uma capacidade comportamental para lidar com isso e se impactando negativamente de forma baixa, e pessoas fortemente impactadas com tudo que estava acontecendo, com uma capacidade comportamental bastante débil e incapaz de lidar com esse contexto que estava acontecendo, que, como o Rogério colocou, praticamente na nossa geração não tinha precedentes. Nós não tínhamos repertório para saber como lidar com isso. Né? Como que nossos pais fizeram, talvez muitos apenas como seus avós fizeram, que já não estamos na mesma realidade. Então, entenda, nós realmente não tínhamos aonde buscar referências para lidar com isso, para trabalhar com o que estava acontecendo. Ora, restou então cada um com a sua competência comportamental e alguns que tinham capacidade de buscar ajuda para lidar com essa situação. Indo na direção do que tu colocaste sobre como eu descubro, como que eu sei qual é o meu perfil, como que eu sei se eu sou uma pessoa adaptativa ou não, existe um conceito que ele é extremamente importante que a gente entenda, que é o da elasticidade comportamental. O que isso quer dizer? Não existe o perfil certo, o perfil errado, o correto, o melhor ou o pior. Né? Todos nós temos uma formação de perfil comportamental, né? Indo ao encontro da teoria do Dr. Maslow, né? que é o cientista que cunhou o termo da teoria DISC, que é mais utilizada, por exemplo, da qual eu sou analista, sou professor da formação em análise comportamental do IIHD. Então, essa teoria ela traz 4 tipos de perfis e todos nós temos um pouco dos 4, em parcelas singulares, que nos tornam seres humanos únicos. Agora, existem aqueles que são preponderantes e aqueles que aparecem de forma mais singela. Quando eu falo de elasticidade comportamental, o que significa? É qual é a minha capacidade de pegar uma característica de um perfil que eu não tenho naturalmente desenvolvida e utilizá-la a meu favor. Eu sempre falo a respeito de comportamento que, de novo, não existe o certo ou o errado. O que vai determinar se está certo ou errado é se você está tendo os resultados que você quer. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Flexibilidade com mudanças é característico de um perfil influente, de um perfil mais descontraído, de um perfil menos preocupado, menos rígido, menos rigoroso. Agora, previsibilidade e controle são características de um perfil mais analítico. Ora, em teoria, nesse momento da pandemia, uma pessoa de perfil mais analítico tende a ter sofrido mais do que uma pessoa de perfil menos apegado ao controle, à rigidez e etc. Então, ter essa elasticidade comportamental de conseguir essa característica de um perfil que não é natural e utilizar a meu favor, vai fazer com que as pessoas também analíticas passem de uma melhor forma por esse momento. Então, na prática, como que uma pessoa pode começar esse processo? Fazendo uma análise de perfil comportamental, entendendo o seu estado atual e identificando junto a um analista de perfil quais competências e características ela precisa desenvolver para ter o quê? Resultado. O resultado que ela espera. Eu preciso menos rigidez, mais flexibilidade, mais empatia, mais precisão.
seja qual for a característica, ela é possível de ser, né, desenvolvida a partir do momento que a gente traz isso à luz da consciência. Porque enquanto a gente fica apenas achando e não sabe ao certo o que precisa acontecer, a gente não vai na direção da solução mais eficiente possível. Agora, uma vez que a gente torna isso consciente, a gente está muito mais próximo da solução. Felipe, pode ser natural para algumas pessoas terem uma elasticidade comportamental e se adaptarem de uma forma mais tranquila. Mas existem pessoas que reagem ao simples fato de se determinar, de se mostrar que existe a necessidade de aceitação. E a gente vê, muitas vezes, empresas que conseguiram muito rapidamente o que a gente chama no universo aí da inovação, pivotar os seus negócios e passaram a desenvolver novos produtos, novos serviços, começaram a gerar faturamento, às vezes com atividades que não são nem muito conectadas com aquilo que elas estavam fazendo. Isso nem era o core business. Não era o core business, né? A gente viu situações assim muito diferentes. Dentro dessa questão, tu falaste que houve necessidade tua própria atividade profissional de se adaptar. Tu pode compartilhar alguma adaptação que foi necessária fazer dentro do teu universo profissional nesse período? Com certeza, vou compartilhar dentro do meu universo e vou dizer qual que eu acredito que é a principal característica que uma empresa tem que ter para pivotar, para conseguir pivotar. E vou começar por ela, inclusive. Quando uma empresa está olhando apenas para dentro, preocupada apenas com o seu negócio, como que eu vou continuar fazendo o que eu faço, apesar do que está acontecendo com o mundo, essa empresa vai sofrer demais. Esse profissional vai sofrer demais. Porque diante de todo um contexto global, ele está olhando para a necessidade dele. Se a gente fizer uma reflexão rápida, a gente vai entender que as empresas que conseguiram pivotar mais rápido e melhor foram as empresas que olharam para fora para qual era a necessidade do mundo nesse momento. O que o mundo está precisando nesse momento? Não o que eu estou querendo fazer, não como que eu continuo fazendo do meu jeito confortável, antigo, né, mais barato e etc. Às vezes até sem coragem de avançar e de ter uma entrega melhor para o mundo. As empresas que pivotaram foram aquelas empresas que disseram assim, ó, dane-se o que eu fazia, o que o mundo está precisando que eu faça? E aí, então, transformaram através dos conhecimentos de engenharia, de administração, essa necessidade em um negócio. Não transformar o negócio dela numa necessidade do mundo. Entende essa troca do que vem primeiro? A empresa que quis continuar fazendo o que fazia, ela pensava, como que eu faço para o mundo continuar precisando do que eu faço? Não, é como que eu faço para começar a entregar o que o mundo está precisando. Essa empresa pivotou muito rápido. Direto no meu negócio, eu já tinha uma onda de atendimentos online, uma facilidade, uma entrega online, de sessões online, treinamentos online, a minha própria presença digital bastante fortalecida naquela época, né, há 10 meses atrás. Eu já tinha isso bastante em voga, né, já rodava bastante uma presença digital, fazer lives, aparecer, estar acessível para as pessoas que estavam longe de mim, entende? Então, esse movimento, ele continuou e foi sendo natural. Onde eu tive uma adaptação realmente no meu negócio foi entender que outras soluções precisavam aparecer. E aí eu tive, por exemplo, para profissionais do desenvolvimento humano, né, a pandemia me ajudou a desengavetar um projeto que já existia e não estava no ar, que era uma mentoria profissional sobre como que eu ajudo profissionais do desenvolvimento humano como eu, que não estão ou não estavam presentes digitalmente. Entende? Como que eu, com a minha expertise, poderia ajudar
outros coaches, outros terapeutas, psicólogos, nutricionistas. Eu me direcionei para profissionais que lidam com gente, para a gente falar assim um termo bem fácil de entender, gente que lidava com gente e que precisava continuar atendendo seus pacientes, atendendo seus clientes de terapia, de nutrição, de psicologia, como garantir uma presença digital e atender com qualidade, com conexão, com entrega. Então, esse eu acredito que foi o projeto é o projeto que eu quero destacar, que eu tirei da gaveta nesse momento da pandemia, porque ele é um projeto que eu acredito que me ajudou a impactar mais pessoas. Porque uma vez que eu consegui ajudar uma nutricionista, eu ajudei todos os pacientes dela que não ficaram sem nutricionista. Entende? Quando eu consegui ajudar um profissional de coaching, eu ajudei todos os coaches daquele profissional que continuaram, né, tendo o seu atendimento, assim como uma psicóloga, como uma médica e outros profissionais que, inclusive, não tinham atendimentos, né, estavam ali começando. Nós, na Sociedade Gaúcha de Coaching, no IHD, recém tínhamos saído de uma formação em coaching, recém tínhamos colocado no mercado mais de 15 coaches profissionais formados ali e aconteceu a pandemia. Então estava todo mundo assim, como que agora eu consigo um coaching? Como que agora eu consigo o meu pro bono? Como que agora eu vou conseguir monetizar, viver do meu propósito, que é ajudar pessoas? Então ter desengavetado esse projeto foi motivo de muita realização para mim, porque eu consegui impactar mais pessoas e acredito que aquilo que foi ensinado, que foi transmitido, vai continuar reverberando aí por muito tempo. Ana Paula. Professor, tu falaste bastante sobre os teus negócios, sobre a tua visão de todo esse movimento e como as empresas podem agir neste momento. Agora, me traz um pouquinho como o professor Felipe vivenciou esse momento da pandemia e traz para a gente algumas dicas para as pessoas que estão assistindo, como que ela poderia agir melhor neste momento. Perfeito, Ana, perfeito. Como eu comentei antes, aquelas pessoas que tinham um processo de autodesenvolvimento, né, mais singelo, não desenvolvido, eu acredito que demoraram mais para conseguir tracionar, né? Eu tenho a felicidade de estar nesse processo de desenvolvimento pessoal que é infinito, né, há algum tempo. Então, eu posso dizer com toda a humildade que a pandemia ter acontecido, ela não impactou no meu propósito e na minha visão, para aquilo que eu estava destinado a fazer, entende? Eu apenas tive que encontrar novas formas de chegar até as pessoas. Aquilo que eu queria fazer não se alterou. Aquilo que eu tinha vontade de entregar para o mundo, aquilo como a minha arte, como a gente pode dizer, né, que todos nós, seja um advogado, um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, seja o que for, todos têm a sua arte, aquilo que entregam de melhor. A minha arte, ela continuou sendo a mesma. Eu tive que encontrar formas de conseguir fazê-la chegar até as outras pessoas. E então, nesse momento, foi um momento que, por exemplo, as formações, as aulas do Instituto de Desenvolvimento Humano, da Sociedade Gaúcha de Coaching, tiveram uma velocidade de mudança muito grande. Porque nós, quando eu falo nós, o presidente do IHD, Ronald, o diretor pedagógico, Adriano Abreu, a gente teve 3 semanas para transformar as formações que aconteciam em 4 finais de semana, todo um sábado e todo um domingo, de forma presencial, com apostilas, com slides, tudo. Tivemos 3 semanas para transformar isso em formações 100% online. Então, entende que aquilo que nós tínhamos como propósito não se alterou. Então, assim, eu só preciso encontrar uma forma, um meio de fazer isso chegar nas pessoas. Entende? Então, esse foi o principal desafio que eu vivi nesse momento, é como que eu continuo diante desse contexto que eu não tenho controle nenhum sobre ele. Entende? Eu só tinha o controle de continuar a jornada, continuar o propósito, buscando formas diferentes, ou qual era a opção? Desistir? Esperar?
entende? E eu simplesmente escolhi não me dar essa opção. Eu entendi também que resiliência é, antes de uma característica, de uma competência, é uma decisão. É uma decisão, entende? Quando a gente decide ser resiliente, isso não significa que você não deva ou não possa ficar triste, né? Ficar, puxa vida, pensativo, por quê? E agora? Porque as pessoas passaram a confundir resiliência com rigidez. Resiliência não significa não se abater, não significa não sentir aquela tristeza que é um dos principais sentimentos. A gente sente saudade dos eventos presenciais, sente saudade de dar um abraço nos alunos, de se emocionar em sala de aula junto dos alunos. A gente sente muito que isso não possa estar acontecendo, mas a resiliência é, inclusive, pegando esse termo da física, a capacidade de sofrer a influência da força e voltar ao estado atual. Então não significa que você não irá sofrer a influência da força externa. Você vai, mas apesar disso você vai voltar ao seu estado atual. E eu tinha muita clareza sobre qual era o meu estado atual. É um estado de entrega, de abundância, de contribuição, compreende? Então eu só precisei, esse só parece que é pouco, mas é trabalhoso, né? Eu só precisei encontrar uma forma de continuar conectado às pessoas. E, como eu disse antes a respeito das empresas, olhar para o que as pessoas precisavam. Me deixar um pouquinho até em segundo plano e olhar o que o mundo precisa nesse momento. Entende? O que o mundo está precisando nesse momento. E aí, conseguir entregar isso e continuar perpetuando a missão de contribuir com as pessoas. Foi dessa forma que eu enxerguei esse momento atual e me adaptei, né, tanto nos meus negócios quanto do ponto de vista do meu mindset, da minha configuração mental, para conseguir passar por tudo isso da melhor forma. Felipe, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa. Eu quero convidar a Ana Paula para deixar um comentário final e depois, no retorno, pedir para tu deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Ana Paula Rodrigues Bono, fundadora do Instituto Florescer. Professor, só tenho muito a te agradecer. Sou tua aluna em vários cursos, também pelo IHD, junto com a Adriana Abreu, que já esteve aqui conosco e tem outro vídeo gravado com ele. Então, depois correm lá e dêem uma assistida, escutem o podcast referente ao Adriana Abreu, que ele também tem várias colocações importantíssimas sobre comportamento e como a gente desenvolve melhor este momento. Gratidão por tudo o que tu trouxeste, essa motivação, esse outro olhar, esse olhar para si mesmo, esse olhar de autorresponsabilidade. De ao invés de a gente olhar para o externo e começar a culpar o sistema, a pandemia, os problemas, também trazer a autorresponsabilidade, olharmos para nós mesmos e pensar, dentro de tudo isso que está acontecendo, o que eu posso fazer? O que é da minha responsabilidade motivar, agir, ter a minha resiliência, como tu bem trouxeste. E eu só tenho a agradecer que possamos cada vez mais levar luz a este mundo, levar motivação, levar um novo olhar de possibilidades, de oportunidade e força para a gente suportar este momento, vivenciar cada momento olhando mais positivamente as situações e ir mais adiante. Muita gratidão e até a próxima. Gratidão, Ana. Pois não, gratidão, Ana. Realmente fico muito feliz de poder estar passando por esse momento e contribuindo, né, com as pessoas junto nessa jornada, né, sofrendo os impactos, né, sendo impactado e identificando as melhores formas de passar por isso e poder compartilhar isso com as outras pessoas, tornando a passagem, né, a travessia das pessoas melhor. Isso realmente é muito gratificante para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente, agradeço o convite e indo ao encontro do que tu disseste, eu acredito de verdade que cada pessoa é um ser de muito potencial,
uma vez que acredite nisso e busque desenvolver esse potencial. Ele não vai se manifestar sem uma coisa que eu acredito que é o principal motor, né, da nossa vida, que é a intenção. Uma vez que a gente tem uma intenção positiva, uma intenção de realizar, de fazer diferente, a gente vai encontrar a forma de fazer. Eu entendo que o porquê é muito importante, o como é muito importante, agora o que, a intenção, aquilo que tu deseja realmente, com que intenção tu deseja viver essa vida, é que vai determinar as soluções que tu vai encontrar, os recursos que vão aparecer pelo teu caminho, e aí então tu vai construir a tua jornada, e eu me coloco à disposição de vocês para outras vezes que vocês me convidarem. Agradeço aos espectadores, aos ouvintes do podcast. Podem encontrar um pouco mais do meu conteúdo e do meu trabalho nas redes sociais, né, em @FelipeTuono no Instagram e no site felipetuono.com. Muito obrigado. Este foi Felipe Tuono, coach e treinador comportamental, que tivemos a felicidade de conversar neste vídeo do Movimento Solidário Empresarial. Aproveito para reforçar, tem mais de 90 outros profissionais que foram entrevistados aqui nos canais do Movimento Solidário Empresarial. Gostou desse bate-papo? Dá uma olhadinha nos outros. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!